Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail dela, que diz assim: Olá, André, meu nome é tal, tenho tantos anos. Gosto muito do seu programa e o admiro demais por ajudar tantas pessoas, inclusive eu com vários de seus vídeos. Muito obrigado, viu? Vou contar minha história, que também é um tanto quanto complicada. No começo de 2013, trabalhava em uma empresa boa, a qual sempre quis trabalhar e havia conseguido. Era um bom ambiente, pessoas legais, etc. Não estava namorando com ninguém na época, apenas saía para conhecer alguns rapazes, mas sem êxito algum. Sempre faltava algo de afinidade comigo. E assim foi por um tempo. No entanto, no trabalho, sempre notei olhares de um rapaz em específico, mas nada me chamava a atenção nele. Até brincava mentalmente comigo mesma, dizendo: Nossa, olha só o que eu arrumo. Mas ele não era feio. Tinha cabelos um pouco grandes e era oriental, mas de pele morena. Na empresa tínhamos que usar roupas sociais e eu achava estranho ele de gravata. Acho que era isso. Mas nunca havia falado com ele. Só observava pelo canto do olho ele me olhar sempre que eu passava. Também nunca falava comigo. Uma vez eu saí de minha mesa até o banheiro da empresa e ele veio atrás de mim. Tentou puxar assunto, me perguntando se eu morava em tal bairro. Eu disse que sim. Então ele respondeu que também morava lá. Não respondi nada e saí. Apenas dei um sorrisinho por educação. No dia seguinte, quando eu esperava o ônibus para ir ao trabalho, do nada eu olhei e o vi passar de carro por mim. Levei um susto, mas disfarcei, fingi não ver. Ele, de fato, morava lá no mesmo bairro que eu. Um tempo passou e eu não mais o vi. Estava de férias. Até que um dia eu estava olhando o Facebook da empresa, como quem não quer nada, e achei ele lá. Senti uma grande vontade de adicioná-lo, mas não fiz. Não queria dar o braço a torcer, então apenas curti uma foto dele para que quando ele visse, me adicionasse. Foi mesmo de propósito, claro, né, minha querida? Você acha o Face do cara. Aí você vai lá curtir uma foto. Por quê? Porque você quer que ele venha te adicionar. Ó. E assim foi. Ele me adicionou e começamos a conversar todos os dias à noite pelo Face. Foi crescendo algo até que saímos. Não pude crer, mas tudo se encaixava. Parecia que finalmente havia encontrado alguém que tinha a ver comigo. A única diferença era o estilo de vida, que ele era simpatizante. O estilo de vida hippie. Este rapaz era um chamado bicho grilo. Ele tinha 30 anos e dizia que já sabia o que queria e que a fase de loucura já havia passado. Apesar que no Face dele ele sempre fez questão de dizer que é livre, que não se prende a nada nem ninguém. Não liguei para isso, pois eu estava apenas vivendo o momento, queria sim algo sério, mas não me prendia fixamente nesta ideia. Me pediu em namoro 10 dias depois de nos conhecermos. Estávamos muito ligados. Era incrível a sintonia. Não foi só no começo, foi assim durante todo o relacionamento. Não nos largávamos, tudo era juntos. Fazíamos muitas viagens e coisas boas. No início ele era muito ciumento, não gostava que eu postasse nada na minha rede social e se irritava quando algum amigo meu comentava algo. Eu relevava, pois queria passar confiança para ele e apagava os comentários. Ele fazia o mesmo. O tempo passou e notei que ele começou a olhar para outras mulheres na minha frente. Eu não ligava, pois também sou muito bonita e achava isso normal. Também olhavam muito para mim. Até que aquela situação passou dos limites, mas eu não falava nada. Achava que ele devia se tocar e também não queria me desgastar. Mas pensei melhor e falei com ele. Expus o que estava sentindo, ele pediu desculpas e disse que não faria mais.
Mas não foi assim. Passou o tempo e aquilo foi me corroendo. A gente era muito feliz, mas sempre tinha esse sentimento em mim. Até que o pior aconteceu. Comecei a desconfiar dele, pois se ele fazia aquilo na minha frente, imagine por trás. O clima fez termos nossa primeira briga com 6 meses de namoro. André, a situação foi indo. Mas muita coisa minou o amor. Era mágico, mas aquela situação culminou em desconfiança minha. Ele ficava chateado, mas não fazia nada para mudar. Era muito fechado sobre seus sentimentos. Éramos muito amigos, muito mesmo. Apesar de tudo isso, esta amizade nunca se abalou. Saía muito com a família dele e ele, me apeguei e ele também se apegou com a minha. Mas parecia que algo estava perecendo. Ele dizia me amar muito, demais. Dizia que fui a única mulher que fez ele pensar em ser alguém, blá blá blá. Era verdade, eu sei, mas meu encanto estava tão abalado por ele que mesmo sabendo que ele estava sendo sincero, eu não acreditava na hora. 1 ano e 4 meses se passaram e veio o fim. Ele alegou no dia do término que nunca iria querer me enganar com mentiras, mas só disse isso. Disse que eu merecia tudo certinho e que ele era um cara do mundo. Horas, como assim cara do mundo? Quer dizer que só foi perceber isto agora? Claro que não, né? Era uma desculpa para algo. Perguntei se ele ainda me amava. Ele disse que mais que tudo, mas não ficou. Foi embora com lágrimas nos olhos e eu fiquei muito magoada, pois sinto que ele não foi sincero, que me escondeu algo. Tentei conversar como adultos depois, pedindo a ele por mensagem para que viesse à minha casa para me contar o que estava se passando no coração dele. Apenas queria entender. Mas ele me ignorou. Disse que era melhor assim e que tinha depositado em minha conta bancária o dinheiro que eu havia lhe emprestado. Eu não queria saber de dinheiro, pois nem havia emprestado nada. Era meu amigo, meu amor, nunca iria cobrar. Mas ele tratou tudo como se fosse uma dívida de honra. Fiquei magoadíssima. Ele havia sim me escondido algo, pois disse que iria viajar, mas mentiu. Enfim, ainda gosto muito dele, mas não arredo o pé. Sei que ele está vivendo a vida dele e está certo por isso. Quero viver a minha e estou. Mas sempre me lembro dele e sinto muito sua falta. Me ajude se possível. Olha, minha querida, né? Sinto sua falta. É claro que você vai sentir. Por quê? Porque você sentiu que havia afinidade entre vocês dois. Ah, mas ele está me escondendo algo, não é possível. Ele disse a você, eu sou um cara do mundo. Você até colocou entre aspas. Um cara do mundo. Ou seja, ele falar que ele é um cara do mundo não está indo contra quem ele era, né? Quem você conheceu. Ou seja, esse estilo hippie, o bicho grilo, não é porque é bicho grilo ou porque é hippie que não vai querer se apegar a alguém. Porém, né, tem determinados estilos que... E depois outra, não precisa ser hippie para não se apegar a alguém. Então, nós vamos encontrar pessoas que são toda clássicas, né, que não tem nada a ver com o estilo hippie, mas elas também não se apegam em ninguém. Então, porque senão a gente acha que, né, é o estilo hippie, é o estilo bicho grilo que faz com que a pessoa... Não. Ele só tem esse estilo e dentro desse estilo ele tem essa característica de não querer se apegar a alguém. Ele é um cara do mundo. Então, quer dizer, o que ele te falou agora vai de encontro com o que ele era antes. E talvez ele tenha sentido sim, realmente muito interesse por você. A mesma afinidade que você sentiu, ele também sentiu. Porém, minha querida, tem gente que, no fim das contas, a pessoa chega à conclusão que não. Que ela tentou, mas o que realmente agrada a ela é continuar com aquele estilo, entende? Com aquela característica.
A pessoa se sente cobrada, por mais que a pessoa goste de estar na nossa companhia. Mas aí são estilos e personalidades que a gente tem que entender que às vezes as pessoas têm, não é? As pessoas são distintas, ainda bem, cada um de nós tem características que nos distinguem uns dos outros, e por vezes, assim como eu já disse aqui, por exemplo, eu não me vejo sendo pai, eu não me vejo com o dom da paternidade, porque isso aí não pode ser uma imposição social. A gente tem que perceber a nossa característica diante da responsabilidade, por exemplo, de cuidar de um filho. Eu não me vejo sendo pai, entende? Assim como eu tenho amigos casados, amigas casadas, que também têm essa mesma característica. Eles não se veem sendo pais. Apesar de serem casados, eu estou solteiro, mas, por exemplo, apesar de serem casados, eles não se veem sendo pais. Entende? Eles não conseguem enxergar a si mesmos como pais. E é muito bom quando as pessoas chegam a essas conclusões. Por quê? Porque senão a gente somente vai seguindo uma imposição social que nos é imposta, e depois a gente compromete a nossa felicidade e a gente compromete também a vida de uma outra pessoa. Por exemplo, no caso aí, por exemplo, de uma criança, pelo amor de Deus. Então, só para corresponder a uma imposição social, eu preciso ter filhos, casar e ter filhos, casar e ter filhos. É isso que tem que ser. Então, mas aí eu não reflito. Eu quero reproduzir uma imposição social que me é passada como o que tem que ser, como a regra, e eu não percebo, na verdade, qual é a minha característica e qual é a nossa característica. E aí a gente não se posiciona diante disso. Então, mas isso não pode mudar? Pode. Amanhã ou depois, de repente, esse casal que hoje não se vê sendo pai nesse determinado contexto, amanhã pode se ver. Por quê? Porque mudaram coisas dentro dele, ou a pessoa, por exemplo, hoje eu não me vejo sendo pai. De repente, amanhã ou depois, o André, de amanhã ou depois, de repente começa a se enxergar, sendo pai, não sei. Então a gente tem que perceber, por exemplo, nesse momento, talvez ele tenha sentido tudo isso em relação a você. Sentiu? Ele foi desonesto com você? Não. Porém, passado esse tempo, aquela característica lá, de ser uma pessoa do mundo, ou seja, de não me prender a uma pessoa em específico, está falando ainda muito mais alto, está gritando aqui dentro de mim. Então, quer dizer, eu tentei, você foi uma pessoa que talvez ele tenha feito, porque aí a gente fica se apegando a coisas do tipo assim, por exemplo, então, porque a mãe dele falou que ele nunca ficou com ninguém como ele ficou comigo. Então, os amigos falaram que agora sim ele encontrou alguém que balançou o coração dele. Então, de fato, foi alguém que ele fez coisas que antes ele nunca tinha feito, e por isso que ele tentou. Porém, aquela característica estava lá ainda, ele achou que isso pudesse ter sido mudado, só que, de repente, ele chegou à conclusão que não, que aquela característica que faz parte, de repente, de um estilo dele, aquilo ali continua presente dentro dele e que ele sente falta daquilo. Sente falta de ser esse cara do mundo, ou seja, que não está apegado a uma pessoa em específico. Então, para não ser desonesto com você, ele jogou a real e voltou a ser o que ele era antes. O que não significa que isso não lhe traga desconforto. Não é verdade? Mas eu ainda penso muito nele. Sim, minha querida. Por quê? Porque você tinha afinidade. Vocês tinham algo que conectava. Então eu tenho afinidade, tem pele, tem química, tem cheiro. Porém a pessoa não quer mais. Então agora eu encaro isso. Eu percebo tudo isso. E agora, então, eu também me posiciono diante de tudo isso. Eu não vou ficar correndo, ou vou ficar... eu não arredo o pé, você tá certa, não é? Ou seja, eu tô na minha, não vou ficar correndo atrás dele e tal. Mas ainda me vem lembranças, eu ainda lembro. Claro que você vai lembrar.
Porque é natural que isso aconteça neste processo agora. Porém, conforme você vai percebendo que ele é esse cara do mundo, que não se apega, que não quer se apegar a alguém, você vai percebendo, poxa vida, então quer dizer, ele é o tipo de pessoa que, apesar de eu ter afinidades e ter sentido tudo isso por ele, não é a pessoa que eu quero para a minha vida. Por quê? Porque eu quero alguém que, esteja disposto a criar uma relação onde a gente vá enraizando. E ele não quer se enraizar. Não, André, eu quero alguém que a gente possa enraizar uma relação. Que seja uma relação que produza frutos, que haja esse enraizamento. E não é o que ele quer. Ele quer ser essa pluma que vai sendo levada para cá e para lá. Você está me entendendo? Não estou dizendo que é errado. Ele pode estar enraizado com ele, porém solto ao vento. Está me entendendo? Então ele está enraizado com ele, porque ele tem personalidade, ele sabe o que ele quer, ele sabe quem é ele, mas ele está solto ao vento. Não significa que é uma pessoa superficial. Deu para entender? Agora você não. Você também sabe quem você é, você sabe o que você quer, porém você quer estabelecer-se com alguém. Então, nesse sentido, eu sei quem eu sou, a outra pessoa sabe quem ela é, nós assumimos algo em comum e nós enraizamos isso. Não é o que ele quer. Então, quando você enxerga isso, você percebe que é natural você sentir saudade por conta desse tempo que vocês viveram juntos, por conta dessas afinidades que vocês tinham, mas que isso agora não consegue mais, Porque a sua característica do que você quer para um relacionamento não condiz com o que ele quer para a vida dele. Então, quando eu encaro tudo isso, eu percebo, não, realmente a gente jamais daria certo, apesar das afinidades que temos, e que tivemos, e que vivemos uma relação. Então é natural eu estar sentindo tudo isso agora, é natural eu ter lembranças dos momentos em que estivemos juntos. Ok? Peço desculpas a vocês, porque eu tô meio fanho por conta da minha garganta e rinite atacadíssima, tá bom? Beijo, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.